Olá, alunos do Manuel Novaes. Estamos começando mais uma aula de piano, acordeon e teclados em geral, onde a gente vai ver hoje dois assuntos muito importantes e que ajudam, né, a gente já tocar algumas músicas, seja através de cifra ou através de ouvido, que os dois assuntos são os intervalos e a formação dos acordes. A gente vai perceber como é que funciona essa questão do intervalo, para que ele serve, como é que eles são classificados a primeiro plano, né? A, a gente vai ver também a questão das distâncias que a gente pode alcançar com os intervalos e, óbvio, a gente vai aprofundar isso em outras aulas, mas uma primeira visão sobre eles e também sobre a formação dos acordes. Hoje a gente vai abordar os acordes maiores e os acordes menores. Começando em relação aos intervalos, primeiro, o conceito básico, bem raiz da coisa é: o intervalo é a distância entre duas notas. Então a gente vai ver mais abaixo aí na partitura que nas duas figuras nós temos duas notas, né? Duas notas foram tocadas e elas estão sendo analisadas. Que distância existe entre essas duas notas? Então a gente vai primeiro começar a entender que essa distância existe. Eu preciso de duas notas para ter um intervalo. Se eu só tiver uma nota, eu não tenho um intervalo, né? Eu tenho apenas uma nota, um único som vibrando. Que é até interessante a gente discernir isso, né? A diferença entre o que é nota, o que é intervalo, o que é acorde, o que é arpejo. No decorrer do curso a gente vai aprender isso. Então, o único som vibrando se chama nota, ponto, certo? Agora, quando eu vibro um som e depois vibro outro, aí eu tenho o chamado intervalo. Existem dois tipos de intervalo: o intervalo melódico e o intervalo harmônico, certo? Então, nem todo intervalo é igual, a gente vai aprender o critério que divide um do outro. O intervalo melódico é a distância entre duas notas, sendo que elas são tocadas em momentos diferentes. Vou trazer o mouse aqui para a tela. Vamos ver aqui na parte de embaixo, onde tem intervalo melódico, onde o mouse está passando aqui embaixo. Você vê que eu toquei uma nota Dó, né? Relembrando o que a gente aprendeu na aula passada, a gente usa o pentagrama, ó, contando aqui da segunda linha, tá vendo? Ó, o caracol da clave de Sol, segunda linha, você vê que eu venho até aqui. E aí o que eu fiz? Ó, eu contei Sol, Fá, Mi, Ré e Dó, de maneira decrescente. Então eu estou em Dó e depois eu toquei uma nota Sol, que é a própria nota da segunda linha, certo? Coloquei duas notas bem fáceis de identificar. Então, observe que primeiro eu toquei essa nota Dó e depois, você vê que passou um tempo e eu toquei uma segunda nota chamada Sol. Então, isso que é o intervalo melódico. Uma coisa acontece e depois a outra. Já o intervalo harmônico, que é o próximo conceito que a gente está vendo aqui embaixo, é a distância entre duas notas, sendo que elas são tocadas no mesmo momento. Então, voltando aqui o ponteiro do mouse, a gente observa ó, o intervalo harmônico e as duas notas estão na mesma coluna, na mesma direção. Não há uma sensação de que isso aconteceu primeiro e depois veio um segundo momento em que aconteceu outra coisa. Não. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Como se fosse uma largada de uma corrida de carros ou de pessoas, né? Uns 100 metros livres, sei lá. Todo mundo larga, todo mundo começa a corrida na mesma direção, né? O mesmo ponto de partida. Então, é o que está acontecendo aqui. Já aqui não, ó. É como se isso aqui tivesse acontecido antes, ó, ele está mais para trás, esse aqui um pouquinho mais para frente, ó, como se ele tivesse deslocado de uma direção para outra. Então, o intervalo harmônico, as duas notas acontecem ao mesmo tempo, e o intervalo melódico acontece primeiro uma nota, passa um pouco do tempo, acontece a outra. Pode ser até imediatamente, mas há uma diferença entre o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. Harmônico é simultâneo, e melódico sucessivo, ou seja, acontece uma coisa e depois a outra. É muito importante a gente saber isso, porque a partir desse conceito, por exemplo, intervalo harmônico, onde é que a gente encontra esse tipo de intervalo acontecendo? Quando a gente ouve, por exemplo, alguma pessoa fazendo segunda voz, como acontece muito em dupla sertaneja, um está cantando uma nota e o outro está cantando outra nota. E eles estão cantando, no momento que eles estão cantando, eles estão caminhando junto, né? Você sente que
ao mesmo tempo que um canta uma nota, o outro simultaneamente está cantando a outra. Então a gente consegue sentir aí uma progressão de intervalos harmônicos, ou seja, um intervalo harmônico após o outro. E já no intervalo melódico é semelhante a uma melodia simples, onde um cantor canta uma nota, depois canta outra, depois outra. Como a gente às vezes subia uma melodia de uma música, quando a gente toca uma flauta, ou se a gente tocar, né, uma nota de cada vez no piano, no teclado, no acordeon, tanto faz. Então essa é a grande diferença entre intervalo harmônico e intervalo melódico. O harmônico se encontra em uma dupla sertaneja, por exemplo, e o melódico é como se fosse um cantor solo. Ele está cantando sozinho uma nota de cada vez. Continuando sobre o conceito de intervalos, nós vamos ver que no sistema musical ocidental, o menor intervalo que usamos na escrita musical é o conhecido meio tom, né? Que também pode ser chamado de semitom. Os dois nomes são sinônimos, né? Significa exatamente a mesma coisa. Tanto faz eu usar semitom como eu usar meio tom. Vai depender talvez da formação da frase, talvez fique mais apresentável eu falar meio tom para um contexto, né, do que eu esteja falando, conversando com alguém. E talvez eu precise falar semitom em outro contexto, mas significa exatamente a mesma coisa. E é comparável a uma régua. Você tem uma régua e nessa régua você tem centímetros e você tem também meio centímetro. É como se fosse meio tom, né? Ou seja, a gente pegou uma medida base, que foi o centímetro, e dividiu no meio. No caso da música, a gente pegou uma medida básica, que é o tom, e dividiu no meio. Então, essa menor distância que a gente usa na música ocidental, vamos chamar assim, na música oficial, né? A gente vai observar, eu vou falar um pouco agora sobre os comas, né? Que eles são mais comuns em música ocidental, ou, desculpe, em música oriental. Mas na música ocidental também temos a presença deles. A gente vai entender isso aos poucos. Mas para ficar bem claro, né, no sistema ocidental, por que eu chamo de sistema? Porque a gente vai perceber, né, na questão dos comas, que cada coma desse, ele não vai receber um nome de nota, como tem dó, ré, mi, não tem. Você vai pegar a distância entre dó e ré, como a gente vai analisar daqui a pouco na figura abaixo, e você vai ver que existe entre o dó e o ré. Aí você vê que tem 9 posições, 9 comas diferentes, né? 9 lugares diferentes. E não são 9 notas musicais com nome registrado diferente, certo? Então a gente vai entender um pouquinho daqui a pouco. Então no sistema ocidental a gente só vai ter 12 notas, né? Como a gente viu nas aulas passadas, que são as 7 notas musicais naturais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E a gente tem também os sustenidos e bemóis, né? Que ficam entre as notas naturais, né? Com exceção do Mi, que vai direto para o Fá, e do Si, que vai direto para o Dó. E vice-versa, né? Mas as outras notas vão ter sustenidos e vão ter bemóis. Dando seguimento, então a gente vê aí, existe uma distância menor que o semitom, né? Mesmo na música ocidental, essa distância existe, ela só não é nomeada. Essa distância é conhecida como coma. Mas esses sons alcançados não recebem nome de notas. Como eu falei um pouco antes, antecipei o texto, né? Existe uma nota dó. Vamos agora descer aqui para a figura. Vou trazer o mouse aqui, ó. Você vê que a gente tem a nota dó, que é esse primeiro pontinho aqui. A gente tem a nota ré, que está no outro extremo, né? O dó está na esquerda, o ré está na direita. Bom, do dó até chegar no ré, você vê que o dó não aparece número nenhum aqui, porque ele é o ponto de partida. Mas quando eu me desloco para cá, eu tenho uma primeira distância, um primeiro intervalo, depois um segundo, depois um terceiro, um quarto, um quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. São 9 intervalos que podem existir entre uma nota e outra. Então a gente vê que eu estou do dó até o ré e tem 9 intervalos que podem existir entre essas duas notas. Antigamente, quando a gente tinha outros modelos, né, de afinação, meio tom podia se apoiar, por exemplo, na distância do 4 ou do 5.
E isso poderia causar uma irregularidade, uma sensação de desafinação, né? Porque cada hora, vamos supor que o Ré bemol caísse no 4, o Dó sustenido, que seria a mesma nota, caísse no 5. Então, a depender de como você estivesse subindo ou descendo, você poderia ter duas melodias ligeiramente diferentes. Aí, com o passar do tempo, fizeram um acordo, né, musical, um acordo sobre regras musicais, onde se criou um sistema chamado sistema de afinação temperada. Você vê que aqui embaixo do Ré bemol tem a palavra temperado escrito, tá vendo? E o Ré aqui também embaixo do Ré tem temperado. Por quê? Porque agora, a partir dessa perspectiva, todos os semitons, que é a mesma coisa que meio tons, né? Todos os meio tons tinham o mesmo tamanho, né? Então, por isso que esse Dó sustenido, que também é conhecido como Ré bemol, está nesse tracinho aqui, ó, que está próximo do ponteiro do mouse, que fica exatamente no meio entre o 4 e entre o 5. Ou seja, é como se fosse uma distância realmente artificial. Forçaram a barra para existir essa nota aí entre o 4 e o 5. Então, nesse sistema temperado, de um Dó até o próximo Dó, nós vamos ter 12 notas, e todas as 12 notas com intervalos de meio tom exatamente do mesmo tamanho. Então, esse é o sistema, né, que eu falei, o sistema ocidental se baseia basicamente nisso. Antigamente, tinha outras afinações, como exemplo da afinação pitagórica, que vem da antiga Grécia, e existem tantas outras, né? Mas aqui só me recordo agora dessa primeira pitagórica, que soa diferente. Existem, inclusive, alguns modelos de teclado que, no menu de opções dele, você pode, inclusive, escolher o tipo de afinação que você quer tocar. Isso em caráter talvez de estudo, de pesquisa, mas existe, né? Inclusive, aqui em casa eu tenho um teclado que tem essa possibilidade. Não são todos, né? Talvez teclados mais simples, teclados de estudante e tal, você não consiga encontrar essa variedade, mas alguns modelos existem. Então, basicamente isso. Eu não vou entrar nos pormenores da matemática, como a gente está vendo aqui, ó, fração, potência. Eu confesso que eu não domino essa questão de matemática aqui, até porque geralmente quem domina mais isso é quem constrói instrumentos, né? Como o conhecido luthier, que é o cara que conserta ou fabrica instrumentos. Tem luthiers que são mais especializados apenas em manutenção e alguns são também na área de criação, né? De realmente de criar um instrumento do zero, né? Então essas pessoas realmente têm que dominar um pouquinho mais essa matemática aqui para poder, por exemplo, na construção de um violão, você tem que saber a distância entre os trastes para poder você colocar, né, a afinação correta no braço. Quem toca piano, quem constrói um piano, por exemplo, tem que saber o tamanho certo das cordas, né, o afastamento, né, entre um pino e outro que segura a corda. Então, isso são cálculos matemáticos para essa área. Então, a gente consegue entender agora que de Dó para Dó sustenido nós temos meio tom, e de Dó sustenido para Ré nós temos mais meio tom. Meio tom com meio tom formou um tom. Sabemos também que no intervalo entre esse Dó e esse Dó sustenido existem algumas outras distâncias, outras notas que não são nomeadas, elas não recebem o nome de Dó, Ré, Mi, como a gente conhece as outras notas, mas a gente sabe que essas distâncias existem. Do Dó sustenido para o Ré, a mesma coisa, nós temos mais 4 intervalos aí que são possíveis de se fazer. Esse tipo de música que usa os comas são mais comuns na música oriental, como eu falei, né? A gente vai ver música árabe, que faz parte do Oriente Médio, alguns tipos de canto também na área, vamos chamar assim, mais asiática, né? Como música japonesa, chinesa, pode acontecer algum tipo de som parecido com isso, né? Dessa afinação diferente. Mas eu acredito que realmente a música do Oriente Médio é a que mais tem esses comas presentes. Se a gente ouvir um árabe cantando, por exemplo, uma música regional, uma música tradicional daquela região, às vezes soa para a gente um pouco desafinado.
parece que ele está cantando um pouco desafinado, mas não. Ele sabe o que está fazendo, ele está cantando, além dos meio tons que a gente conhece na música ocidental, ele também está explorando esses comas, que são distâncias menores do que meio tom. Como a gente aqui no Ocidente não está muito acostumado a ouvir, isso pode parecer um tanto que desafinado, mas não está, certo? Na música ocidental, onde a gente encontra essa função, né, esse aparecimento dos comas? É mais comum em instrumentos de sopro e principalmente instrumentos de corda. Quem tem algum pouco de experiência aqui com violão ou com guitarra, existe uma técnica chamada bend, onde você coloca o dedo na corda, da mão esquerda, né, o dedo no braço, né, em uma das casas. Você paleta ou usa o dedo, né, para tocar aquela nota, e você começa a esticar a corda para cima ou para baixo, né, fazendo com que ela seja tipo um elástico mesmo, tipo um arco e flecha em que a gente estica aquela corda, e isso faz com que as notas, esses comas, né, que são menos que meio tom, eles comecem a aparecer até alcançar o meio tom que você deseja. Então essa técnica chamada bend faz isso. Você pode fazer também o bend de um tom e meio, vai depender da resistência da corda, do tipo de música que você está tocando, da expressividade que você quer alcançar, mas basicamente no bend você consegue percorrer esses comas. Uma gaita, por exemplo, que é um instrumento de sopro, existem técnicas também que permitem fazer uma espécie de bend que é típico da gaita. Então também a gente consegue passear por esses comas. Mas geralmente eles são notas de passagem, né? São notas em que fazem só essa escorregada no som até alcançar o meio tom. Existem modelos de teclado que geralmente tem uma alavancazinha ou um botão, alavanca, já vi tipo uma rodinha também que você desliza para um lado e para o outro e que você consegue alcançar esses comas também, né? Então ele distorce a nota e faz com que ela cresça gradativamente até alcançar meio tom. Então esse tipo de ferramenta acontece geralmente, ela existe geralmente para poder simular. Às vezes o tecladista está tocando um som de guitarra e ele quer fazer aquela expressividade da guitarra, então ele consegue fazer esse bend através dessa alavancazinha. Às vezes que é um instrumento de sopro também, às vezes acontece isso. Um instrumento de arco como o violino também pode acontecer. Por falar em violino, né, essa família do violino, viola, violoncelo, contrabaixo, eles são instrumentos em que a gente não tem uma clareza, né, visual pelo menos, de onde fica o dó sustenido e o ré, por exemplo, como a gente está vendo aí na tela. O músico que toca violino, violoncelo, viola, contrabaixo, ele tem que educar o ouvido dele para encontrar essa afinação. Por isso que é muito comum, às vezes, um violinista não conseguir afinar perfeitamente com um pianista. Às vezes o ouvido dele está um pouco mais acostumado a cair, né, em um desses comas, por exemplo, no 4 ou no 5, para formar meio tom entre o dó e o dó sustenido. Então pode acontecer isso, mas isso é algo ajustável e fácil. Fácil não, né? Exige um treinamento para poder corrigir ou adequar a tocar junto com outros instrumentos, como é o caso do piano, né? E o detalhe é que se você pressionar a corda de um violino, qualquer uma delas, tocar o arco, obviamente, né? E passando o arco, e com a sua mão esquerda ir deslizando no decorrer do braço, que é uma técnica chamada glissando, você consegue alcançar também esses comas, né? É como se você estivesse deslizando, assim, deslocando seu dedo com ele pressionado e deslizando até as regiões mais agudas, ou se você estiver no agudo, pode deslizar para os graves também. E nesse meio de caminho, consequentemente, você vai encontrar comas sendo tocados. Aqui eu fiz uma tabela que ela ajuda a gente entender alguns intervalos. A gente pode aprofundar esse assunto de intervalos mais adiante,
Mas eu acredito que vocês devam encontrar isso também na aula de teoria, certo? Mas a gente pode livremente abordar isso. Mas eu fiz uma tabela aqui que ela é mais objetiva para o que a gente pretende fazer, que é a formação dos acordes. Então, lendo o texto aqui, ó, essa imagem nos ajuda a entender a organização dos intervalos. Existem outros intervalos, além desses mostrados. No caso, esses estão sendo dirigidos principalmente para entender a formação dos acordes e a inclusão das dissonâncias. A gente vai entender depois o que é dissonância. Quando vamos além de uma oitava, né, temos o chamado intervalo composto. Então vamos lá, vamos dissecar um pouco isso aí. Então a gente tem aí como se fosse uma espinha de peixe. Embaixo nós temos as notas musicais. Aí por que você não colocou Dó sustenido e Ré bemol? Por que você não colocou Ré sustenido e Mi bemol? Por causa da sequência de notas. É uma coisa que a gente precisa ter um pouco de cuidado para a gente não achar que é tudo igual. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, o Dó, que é o nosso ponto de partida, que é conhecido como primeira justa. Por que primeira justa? Se por acaso você tocar o Dó e depois tocar o Dó de novo, você está fazendo um intervalo melódico, mas com a mesma nota, né? Ou seja, está tocando Dó, Dó. Só que esse intervalo é chamado de uníssono, ou seja, é um único som sendo repetido. Se nós tivéssemos uma dupla sertaneja ou um coral, qualquer coisa que tivesse, né? Podiam ser dois instrumentos como um violino e uma flauta, e acontecesse de tocar esse mesmo Dó, tanto uma voz cantasse, né, no caso aqui de uma dupla sertaneja, e o outro parceiro cantasse esse mesmo Dó. Os dois vão cantar o mesmo Dó. Eles saíram da distância, né, que seria própria para a segunda voz, e resolveram cantar os dois a mesma nota, o mesmo Dó. Então eles estão cantando em uníssono. É o que acontece muitas vezes quando a gente vê um refrão de uma música, às vezes a gravação ao vivo, e aí a gente ouve a plateia cantando, né, junto com o cantor principal da música. Eles ali, teoricamente falando, estão cantando também em uníssono. Você vê que ele canta a mesma coisa que o cantor está cantando. Então, quando a gente tem dois instrumentos ou duas vozes tocando a mesma nota, a gente tem uma primeira justa, que é conhecida como uníssono, certo? Esse intervalo pode ser melódico, ou seja, eu posso tocar Dó, Dó, um após o outro, como esse intervalo pode ser também harmônico, como eu falei. Se dois instrumentos tocarem esse mesmo Dó, a gente tem uma sensação de harmonia, apesar de parecer estranho o que eu estou dizendo, mas as duas notas tocadas em instrumentos diferentes, a mesma nota tocada em instrumentos diferentes, queira ou não queira, é uma harmonia, e é chamado de uníssono ou primeira justa. Em seguida, a gente vai ter aqui, ó, vamos começar primeiro pelos intervalos, depois eu vou vindo com as notas e justificando o porquê delas. A gente vai ter um segundo grupo que é a chamada segunda, né? O intervalo de segunda. Observe que eu tenho uma segunda que tem uma maior distância. Imagine que eu estivesse dirigindo um carro aqui, ó. Se eu saísse aqui de Salvador e fosse para essa cidade aqui, ó, eu estaria gastando mais gasolina do que se eu saísse aqui de Salvador e fosse para essa cidade que é mais próxima. Então, aqui é conhecida como segunda menor, porque ela tem uma menor distância, e aqui é conhecida como segunda maior, porque ela tem uma maior distância. Ou seja, se fosse um carro, eu gastaria mais gasolina para chegar nessa segunda maior do que na segunda menor. Então, essa maior distância e essa menor distância estão sendo representados por esse M, e é simplesmente falado maior e menor mesmo. Então, a gente tem a segunda menor, que é mais próxima da primeira, e a segunda maior, que é mais distante da primeira. O mesmo conceito se repete com a terceira. Nós temos duas opções de terceira. A terceira que é bem próxima, né, mais próxima da primeira, né, se a gente for sair da primeira até a terceira menor, ela tem um caminho mais curto. E a terceira maior que é mais distante, né? Se eu sair do Dó pro Mi, né, nessa imagem aí que é a terceira maior, a distância é maior. Nós vamos ver agora a quarta justa e a quinta justa, certo?
daqui a pouco a gente vai para essa 4AUM ou 5 com essa bolinha aí de grau do lado. A gente vai pular isso por enquanto. A gente vai pegar só a quarta justa e a quinta justa. O que é o intervalo justo? A gente está vendo esse conceito desde a primeira, né? A primeira justa, agora a gente tem a quarta justa e a gente tem a quinta justa. O intervalo justo é um intervalo que ele não tem essa variação de maior e menor. Ele é um intervalo único, certo? Ou seja, eu não tenho quarta maior e quarta menor, eu tenho quarta justa, eu tenho uma quarta que é única, uma quarta que não tem variação. Eu tenho uma quinta justa, ela nem é maior, ela nem é menor, ela é quinta justa, ela é um lugar único para a quinta, é um lugar único para a quarta, é um lugar único para a primeira. E pulando um pouquinho aí, a gente vai ver que o último intervalo é a oitava justa, né? Ou seja, o 8J aí é J de justo. Eu não tenho a opção de oitava maior e oitava menor. É oitava justa. Uma coisa também que é interessante a gente observar é a questão do conceito de intervalo. Cuidado, gente, para vocês não confundirem deslocamento de intervalo com deslocamento de nota. Você vê que eu estou saindo da primeira e só depois de percorrer até a segunda é que eu vou ter um intervalo. Se eu pegar isso aqui, ó, esse palitinho aqui da espinha de peixe, né? Eu não vou dizer que isso aqui eu já formei meio tom, não. Isso aqui é zero, é como se fosse um zero na régua, certo? Agora, quando eu me desloco meio tom, aí sim eu estou alcançando a segunda menor. Se eu somar meio tom mais meio tom, eu vou formar um tom, que é a segunda maior. Se eu formar meio tom mais meio tom mais meio tom, eu vou ter um tom e meio. Se eu formar meio mais meio mais meio mais meio, eu vou formar 2 e assim por diante. Então, a gente só tem um intervalo quando a gente sai de um lugar e chega no outro. Aí a gente forma meio tom. Claro, o uníssono é quando a gente repete a mesma nota, mas a gente não tem meio tom aí. A gente tem um intervalo de uníssono, que é a primeira justa, mas a gente não tem o deslocamento ainda de meio tom. Meio tom só se concretiza quando ele sai daqui e vai para o próximo lugar. E a gente pode ir somando meio, mais meio, mais meio, formando um tom, 2 tons, 3 tons, 4 tons e por aí vai. Agora voltando para a quarta justa e quinta justa, né? São lugares únicos. A oitava justa também é um lugar único, que não tem oitava maior nem oitava menor, é apenas a oitava justa, só tem essa opção. E agora retornando aqui para a quinta justa, a próxima da sequência seria a sexta menor e a sexta maior. A sexta menor e a sexta maior são duas opções de sexta. Obviamente, a sexta menor é a que tem menor distância e a sexta maior é a que é mais afastada da primeira, obviamente maior de maior distância. Depois nós temos a sétima menor e a sétima maior, que segue o mesmo conceito. Você observa aqui, segunda, terceira, sexta e sétima, a gente tem a opção de maior e menor. Primeira, quarta, quinta e oitava, a gente tem a opção apenas de justa. E finalmente, vamos chegar aqui na 4AUM ou 5 com esse grau aqui. Como é que se chama esses intervalos? 4AUM é uma abreviatura de aumentada, certo? Então seria uma quarta aumentada. E esse 5 com esse grau, com essa bolinha do lado, é uma representação da palavra diminuta. Vamos entender o que é isso. Eu falei que a quarta ela não tinha opção de maior e menor, e não é mentira, realmente ela não tem opção de maior e menor. Agora imagine, você vê que a quarta é justamente o Fá. Por que Fá? A primeira nota que aparece é Dó, depois o segundo nome de nota que aparece é Ré. Eu tenho duas opções de Ré, Ré bemol e Ré natural, mas ambos os nomes são os mesmos, é Ré. A terceira opção de nome que aparece aqui é o Mi. Apesar de ter um Mi bemol e ter um Mi natural, mas os dois têm o mesmo nome de Mi. O quarto nome que aparece é Fá, por isso que ela está sendo chamada aqui de quarta, certo? Então, se eu pegar essa quarta nota que aparece, que é o Fá, e colocar um sustenido nela, ela vai continuar sendo a quarta nota. Ela não vai mudar de intervalo, vai continuar sendo chamada de quarta nota. Então, como é que eu adequo, né, essa quarta justa aqui, que só tem uma única opção?
eu vou ter que extrapolar, eu tenho que ir além do limite da quarta justa, e por isso eu tenho que chamar isso aqui de aumentada, ou seja, ela foi aumentada artificialmente além do intervalo que já era permitido para ela. Não é maior e menor, cuidado para não confundir. Esse intervalo é fixo, é quarta justa. Agora, quando eu preciso extrapolar, eu preciso ir além do que o intervalo permite naturalmente, então eu vou chamar de quarta aumentada. E por que eu preciso chamar de quarta aumentada? Porque na sequência eu tenho Dó, primeira nota, os dois Rés, o segundo nome de nota que aparece, os dois Mis, terceiro nome de nota que aparece, e o Fá natural e o Fá sustenido é o quarto nome de nota que aparece. Por isso eu tenho que chamar isso de quarta, porque é a sequência das notas. Então, essa sequência de nota variou. Quarta justa, quarta aumentada. A mesma coisa acontece aqui, o mesmo conceito acontece com a quinta justa, que seria aqui no caso o Sol, onde eu tive que extrapolar o limite. Por que eu extrapolei o limite? Porque a quinta justa só tem uma posição para ela. Quando eu reduzo, quando eu coloco Sol bemol, lembra que o Fá era o quarto nome de nota que apareceu. O Sol é o quinto nome de nota que aparece aqui. Então eu tenho que pegar esse quinto nome e reduzir ele meio tom, fazer com que se torne Sol bemol. Por isso que eu tenho a chamada quinta diminuta, ou seja, foi uma quinta justa que extrapolou o limite dela para menos, ou seja, ela foi dessa quinta justa para uma região mais grave. Por isso ela foi o quê? Diminuída, ou seja, diminuto vem daí. Diminuta de diminuído. Então, não é quinta maior e quinta menor. É quinta justa, porque é um padrão. E quando eu faço com que ela seja reduzida, além do limite natural dela, então ela é conhecida como quinta diminuta. Então esse é o grande detalhe, que por isso que eu tive que pular, né, porque muda bastante o conceito do que a gente estava estudando. Então, como eu comecei a falar, você vê que por que eu chamei Dó de primeira? Porque é a primeira nota que aparece, primeira justa, só tem essa opção. Por que eu não chamei isso aqui de Dó sustenido? Porque seria um Dó, primeira nota que aparece, aumentado. Seria uma segunda, em vez de ser uma segunda menor, seria uma primeira aumentada, que acho que nem é possível, né? As pessoas, a teoria musical oficial nem admite esse tipo de intervalo. Então, mas aqui, só para a gente poder entender o conceito, se eu chamasse isso de Dó sustenido, eu teria que chamar isso aqui de primeira aumentada. Por quê? Porque o primeiro nome de nota que apareceu foi além do limite dela. Então, como não aconteceu isso, ó, o que eu fiz? Eu estou chamando as duas de segunda. Qual o segundo nome, né, depois do Dó? Vai ser o Ré. Então, o Ré que é adequado para essa distância é o Ré bemol, que forma meio tom entre o Dó e ele próprio, que é o Ré bemol. E o Dó adequado para essa distância seria o Ré natural, porque eu teria Dó, Dó sustenido, Ré bemol, que eu não vou usar Dó sustenido para não ser uma primeira aumentada. Estou chamando de Ré bemol, preciso chamar assim, porque é o segundo nome que aparece para coincidir com o segundo que está aqui em cima. E depois do Ré bemol nós temos o Ré natural. Então, seria o adequado aqui para essa distância. Se eu for além, qual o terceiro nome que aparece? Dó é o primeiro nome, Ré é o segundo nome, o terceiro nome vai ser o Mi. Então, por isso que eu escolhi esses dois Mis aqui para colocar, né, na posição de terceira nota. A terceira nota que vai aparecer na sequência. Por conta da escala cromática, eu poderia chamar isso aqui de Ré sustenido ou Mi bemol. Não vou chamar de Ré sustenido porque seria uma segunda, ó, o Ré é a segunda nota, aumentada. Mas eu não preciso disso agora. Lembra que eu falei aqui nos comentários escritos, né, que existem alguns outros intervalos que a gente pode comentar depois, até no início dessa página também eu falei isso. A gente pode aprofundar, pode ser que vocês vejam isso naturalmente na teoria musical. Então, por isso que acho que tomaria tempo desnecessário aqui. Mas, observe, segunda aumentada. Eu não quero segunda aumentada, eu quero uma terceira menor. Então, a terceira nota da sequência, Dó, Ré, Mi. Eu vou adequar esse Mi bemol aqui, que é equivalente ao Ré sustenido. Vou colocar ele aqui. E o Mi natural está na posição da terceira. Quarta, como eu falei, né? A quarta nota da sequência é o Fá, que a gente já falou mais cedo. Se aumentar ele, se eu for além, se eu tiver que colocar Fá sustenido, vira a quarta aumentada, como a gente já discutiu.
O Sol, que é a quinta nota da sequência, também se eu reduzir para o bemol, vira quinta diminuta, né? E a sexta nota da sequência vai ser o Lá. Então, já que a gente já entendeu que a sexta nota é o Lá, eu tenho que adequar à distância correta. Seria Sol sustenido ou Lá bemol. Não vou usar Sol sustenido, porque senão seria uma quinta aumentada. Então, não quero esse intervalo, eu quero a apresentação das sextas aqui. Então, se a sexta é menor, a sexta nota que apareceu foi Lá, então eu escolho o Lá que corresponde, né, a esse Sol sustenido, que é o Lá bemol. E depois o Lá natural, que é a próxima nota, naturalmente após a sequência. O mesmo conceito acontece aqui no Si. Então eu tenho a sétima maior, que é o Si natural, e o Si bemol, que é a minha sétima menor. Era para ser um Lá sustenido, mas eu não vou chamar isso porque seria a sexta aumentada, não quero. Então eu vou chamar de sétima, sétima nota que apareceu foi o Si, então vai ser o Si mais adequado, que é o Si bemol. E o Si natural seria o próximo da sequência. E finalizando, nós temos o Dó, que é a oitava justa. Ou seja, a primeira e a oitava sempre coincidem no nome, né? Então a gente precisa conhecer, saber, para a gente conferir se deu tudo certo. Se a gente for reconstruir isso em outras tonalidades, então eu preciso ver se a primeira justa bateu certinho com a oitava justa. É a mesma nota? É. Então provavelmente você deve ter feito o exercício corretamente. Bom, entrando agora no conceito de formação de acordes, nós vamos aproveitar o que a gente aprendeu na tela anterior, que é a soma dos semitons, e entender isso aqui para como é que se forma um acorde maior. Você observa que o básico que a gente precisa aqui, ó, temos um acorde, primeiramente entendendo o que é um acorde, né? Temos um acorde quando tocamos 3 ou mais notas ao mesmo tempo. Lembra que eu falei no início da aula que a gente tem a nota sozinha, que é quando a gente vibra um único som. A gente pode assoviar e isso faz com que vibre uma nota musical. A gente pode pegar uma tecla do piano ou uma tecla do teclado e tocar ela sozinha. A gente está tocando uma nota, certo? O acordeon, a depender do registro, ele pode tocar mais de uma nota, formando aquele uníssono que eu falei, né? Ele vai tocar um dó grave e um dó agudo. Mas se a gente for, por exemplo, um registro bem agudo do acordeon, você vai perceber que, a depender desse modelo de acordeon também, às vezes ele está tocando apenas uma única nota mesmo. Mas a depender do registro, pode ser que ele esteja tocando duas notas iguais, dois dós, né? Um dó mais grave e um dó mais agudo. Isso vai variar a depender do registro. Mas, em geral, pegar outro instrumento que não tem esse problema, como o violão. Se eu tocar uma corda solta, né, eu estou tocando uma nota pura. A gente viu que tem o conceito dos intervalos, que é o segundo conceito, que aí o que se assemelha ao que a gente está vendo aqui no acorde? Seria um intervalo harmônico, onde a gente tem duas notas tocadas ao mesmo tempo. Nisso a gente já tem uma ideia de harmonia, a gente já pode pensar em acordes, mas sem dar nome a acorde por enquanto. A gente pode entender que, por exemplo, Dó e Mi, o compositor ali quis dar uma ideia de que seria um acorde de Dó, mas não dá para a gente dizer com certeza que isso é um acorde de Dó. Mas a gente pode, de repente, quando vamos dizer que esteja uma dupla cantando e tenha um violão acompanhando, ou um piano acompanhando. Então o pianista pode usar essa informação do Dó e Mi e deduzir que o acorde que ele vai usar no piano é um acorde de Dó maior, porque está faltando apenas o Sol ali para completar o acorde de Dó maior. Então a gente já tem uma ideia de harmonia, mas a gente não chama ainda de acorde, quando a gente está trabalhando com intervalo harmônico. Agora sim, o acorde. Observe que a palavra 3 é o diferencial. Ó. Vou trazer o mouse aqui para cima. Temos um acorde quando tocamos 3 notas ou mais ao mesmo tempo. Esse acorde com 3 notas é chamado de tríade. O acorde com 4 notas é chamado de tétrade. Então a gente vê que não precisa ser somente 3 notas. Eu posso tocar 3 notas, eu posso fazer acorde com 4 notas, com 5 notas, 6 notas. O limite seriam 12 notas, né? Ou seja, se eu quiser tocar todas as notas, todos os semitons, né? O Dó, Dó sustenido, Ré sustenido até o final, posso tocar todas as 12 notas ao mesmo tempo. Então, isso inclusive tem um termo técnico chamado de cluster, que
é uma palavra em inglês, né, que pode ser traduzida ao pé da letra como se fosse um cacho, né, uma aglomeração de notas, né, um cacho de notas, até porque quando a gente escreve isso na partitura fica parecendo realmente um cacho, porque ficam as bolinhas da nota tanto para um lado como para o outro, e fica parecendo realmente um cacho de uma fruta. Então o cluster, né, que é essa aglomeração, esse cacho, esse amontoado de coisas, de notas no caso, seria esse acorde de 12 notas. Não necessariamente eu preciso alcançar 12 notas para ter um cluster. Se eu tiver muita nota próxima, com intervalos de segunda menor, né, que a gente aprendeu na tela anterior, só voltar para vocês verem. Ó, você vê segunda menor. Por exemplo, eu tenho Dó sustenido, Ré. Vou chamar pelo nome que está aqui na tela. Dó, Ré bemol, Ré, Mi bemol, Mi. Aqui eu já formo um cluster. Se eu tocar essas 5 notas de vez, eu já tenho um cluster, certo? Então, esse seria o conceito básico de acorde. Eu preciso de 3 notas ou mais para formar esse acorde. A nota que dá nome ao acorde é chamada de primeira. Como a gente está vendo aqui na parte de baixo, né, da imagem, ó, a gente tem a primeira, a terceira e a quinta. Então, essa nota aqui, que é a primeira, é a que dá nome para o acorde. E, tecnicamente, a gente chama ela de fundamental. Cuidado, tem muita gente que chama tônica. Olha, eu vou formar um acorde, tônica, terceira e quinta. É compreensível, dá para a gente entender o que o cara quer dizer. Mas o nome correto desse intervalo, dessa nota, dessa primeira nota que dá nome para o acorde, é fundamental, certo? Isso se dá porque, às vezes, materiais, né? Eu não vou nem chamar de livros, mas às vezes materiais como revistas, né? Que antigamente se vendia muito em banca de jornal, as revistas de guitarra, de violão, de teoria musical, sempre dando alguma dica. O pessoal chama isso muito de tônica. Então, tem uma geração, alguns músicos aí que chamam assim e terminam passando para os novos músicos também. Mas o nome correto, mais técnico, seria fundamental. Então, essa nota que dá nome para o acorde tem esse nome. Então, por exemplo, se eu fizer um acorde de Dó maior, eu não falei Dó? Então, essa nota Dó é fundamental. Se eu fizesse um acorde de Fá sustenido com sétima e nona, olha que nome comprido, mas eu não falei Fá sustenido, então essa é a fundamental do acorde. Si bemol com sétima e décima terceira bemol, o nome comprido retado, mas não falei Si bemol no início, é simples, essa nota aí vai ser a nossa fundamental. Um acorde de 3 notas é chamado de tríade, como eu falei um pouco antes, e nele encontramos a primeira, a terceira e a quinta, como eu também mostrei um pouquinho aqui com o mouse, ó, a primeira está aqui, a terceira está aqui e a quinta. Como é isso, a primeira, terceira e quinta? Lembra, ó, se eu contar Dó, Ré, Mi. Dó foi a primeira nota da sequência, Ré foi a segunda, não está aí presente, e o Mi é a terceira nota. Então, observe que Dó, no mouse, ó, Dó, teria um Ré imaginário aqui, que não está sendo expresso porque não vai importar para o acorde, e o Mi, que vai ser a terceira nota dessa pequena sequência que eu fiz. Se eu der segmento, ó, Dó, que está mostrado, o Ré, que está imaginário, o Mi, que é a terceira, o Fá, que está imaginário, que seria a quarta, e o Sol, que é a quinta. Então, observe que eu tenho primeira, terceira e quinta. Dó, Mi, Sol. Então, o acorde de tríade, que esses acordes iniciais que a gente vai começar a estudar, eles são chamados de tríade. Eles são compostos pela primeira, terceira e quinta. Só pode ser feito assim? Não. Existem, inclusive, exceções. Existem acordes de suspensão, por exemplo, que a gente tira a terceira, às vezes coloca uma nona, uma quarta, né, e etc. Então, não é uma coisa engessada. Mas, para a gente começar a entender, a gente precisa passar por esse básico aí, onde a gente tem primeira, terceira e quinta como padrão. Se eu adicionar, lembra que eu falei sobre dissonância antes, né? Se eu adicionar uma nota estranha a essa primeira, terceira e quinta, então eu estou adicionando uma dissonância. Por exemplo, se eu colocar a sétima, quem é a sétima a partir de Dó? Dó é a primeira, Ré é a segunda, Mi é a terceira, Fá a quarta, Sol a quinta, Lá é a sexta e Si é a sétima. Eu preciso escolher, eu quero uma sétima maior, eu quero uma sétima menor, aí eu escolho, vamos dizer que eu escolhi o Si bemol, né, partindo do Dó. Então eu vou ter aí o quê? Uma sétima
menor. Então, eu estou fazendo um acorde de Dó maior com a sétima menor. Esse acorde tem dissonância. É uma dissonância simples, e muita gente usa. Mas é uma dissonância. Se eu colocasse a nona, se eu colocasse a décima primeira, se eu colocasse a 13ª, a sexta, a segunda, a quarta, tudo isso são exemplos de dissonâncias, ou seja, eu vou ter o Dó, Mi, Sol mais a sétima, Dó, Mi, Sol mais a nona, que é o Ré, Dó, Mi, Sol mais a 11ª, que é o Fá. Então a gente vai adicionando as dissonâncias de acordo com a necessidade. Depois a gente vai ter um estudo próprio sobre isso. Continuando o texto aqui, temos um intervalo de 2 tons entre a primeira e a terceira. Como a gente observa aqui, eu coloquei ilustradamente, ó, entre a primeira e a terceira nós temos 2 tons. Ou seja, se eu contar do Dó para o Dó sustenido, eu tenho meio tom. Do Dó sustenido para o Ré, eu tenho mais meio tom, formando um tom. Se eu contar do Ré para o Ré sustenido, né, sair do Ré para o Ré sustenido, eu vou ter um tom e meio, somando, né? E do Ré sustenido para o Mi, mais meio tom, totalizando 2 tons. Vou até usar como recurso a tela anterior, para ficar mais fácil. Ó. Do Dó para o Ré bemol ou Dó sustenido, meio tom. Para o Ré natural, mais meio tom, formando um tom. Mais meio tom para o Ré sustenido, Mi bemol, formando um tom e meio. E acrescentando mais meio tom, eu vou ter 2 tons, né? Estava com um tom e meio, foi para 2 tons, que seria o Mi. Então, temos um intervalo de 2 tons entre a primeira e a terceira. Isso é regra para um acorde maior. Todo acorde maior vai ter isso. Se eu continuar aqui, ó, é um intervalo e o intervalo de um tom e meio entre a terceira e a quinta. Observe que de Mi para Sol nós temos um tom e meio. Voltando à tela anterior para facilitar, de Mi para Sol, a gente vai contar aqui, ó, de Mi para Fá meio tom, de Fá para Fá sustenido mais meio, totalizando 1, e de Fá sustenido para Sol mais meio, totalizando um tom e meio. Então, essa é a regra básica para você formar qualquer acorde maior. Todos os acordes que se encaixarem nesse padrão, da primeira para a terceira com 2 tons, da terceira para a quinta com um tom e meio, ele é um acorde maior. Não tem dúvida, não precisa ter dúvida em relação a isso. E aí eu coloquei aqui embaixo mais alguns exemplos, né? Se a gente sair do Mi para o Fá sustenido, aqui está errado. Na verdade aqui teve um erro de digitação. Do Mi para o Sol sustenido, certo? Eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma maquiagem aqui no próprio YouTube, mas se não, vocês considerem esse Fá sustenido aqui como Sol sustenido. De Mi para Sol sustenido, a gente vai ter 2 tons, e de Sol sustenido para Si, a gente vai ter um tom e meio. Vamos conferir aqui na tela anterior. Ó, de Mi para Fá, meio tom, de Fá para Fá sustenido mais meio tom, por isso que está errado na tela anterior, na tela seguinte. Então, voltando aqui, de Mi para Fá, meio tom, de Fá para Fá sustenido mais meio, formando 1. De Fá sustenido para Sol, mais meio, formando 1,5. E de Sol para Sol sustenido ou Lá bemol, a gente vai ter 2 tons. A gente vai preferir chamar isso aqui de Sol sustenido. Então, olha o que acontece aqui, ó. Mi para Sol sustenido, lembra que tem que corrigir aqui. E de Sol sustenido para Si, nós vamos ter um tom e meio, né? De Mi para Sol sustenido vai ter 2 tons, agora de Sol sustenido para Si vai ter um tom e meio. Ó, Sol sustenido, que é a mesma coisa que Lá bemol, para Lá meio, de Lá para Si bemol mais meio, de Si bemol para Si mais meio, formando um tom e meio. E isso acontece com todos os outros. Esses exemplos aqui do Si bemol para Ré, do Ré para o Fá, a gente vai ter do Si bemol para o Ré 2 tons, do Ré para o Fá um tom e meio, do Fá sustenido para o Lá sustenido 2 tons, do Lá sustenido para o Dó sustenido um tom e meio. Realmente só houve o erro aqui no Fá sustenido, as outras estão corretas. Vocês podem conferir usando o seu próprio teclado, seu próprio instrumento, seja um teclado que você tem em casa, seja o acordeon, seja um instrumento virtual no seu tablet, no seu celular, no computador, como eu já mostrei nas aulas anteriores, que tem sites que tem instrumento virtual, tem programas virtuais também que você pode baixar.
Então é importante que vocês consigam entender essa progressão, né, até alcançar 2 tons e essa progressão até alcançar 1 tom e meio. Continuando, formação de acordes menores. Nos acordes menores, temos um distanciamento diferente entre as notas se compararmos aos acordes maiores. Temos um intervalo, primeiramente, né, de 1 tom e meio entre a primeira e a terceira, e um intervalo de 2 tons entre a terceira e a quinta. Se a gente comparar aqui, ó, primeiro, acordes maiores, tá vendo? Eu tenho 2 tons nesse primeiro intervalo aqui entre primeira e terceira, e 1 tom e meio entre esse intervalo de terceira e quinta. Você vê 2, 1,5. Vai inverter, ó. 1,5, 2. Ou seja, no primeiro intervalo entre terceira e quinta, que antigamente eram 2 tons, passa a ser 1,5. E no intervalo entre terceira e quinta, a gente antigamente tinha 1 tom e meio, passou a ser 2 tons, ou seja, há uma inversão entre a posição dos dois. E aí, consequentemente, do Dó para o Mi bemol, certo? A gente vai ter aqui 1 tom e meio. Se a gente conferir aqui nas outras telas, ó, do Dó para o Ré bemol meio tom, do Ré bemol para o Ré mais meio, formando 1, e do Ré para o Mi bemol 1,5, que é aquela terceira menor que a gente já conhecia, tá vendo? Então a gente tem 1 tom e meio da primeira para a terceira. Então a gente tem aqui retratado, né, do Dó para o Mi bemol. Se eu pegar do Mi bemol para o Sol, certo? Novamente a gente vai ter a mesma circunstância, 2 tons, ó. Do Mi bemol para o Mi meio, do Mi para o Fá mais meio, totalizando 1, do Fá para o Fá sustenido 1,5, mais meio, né, totalizando 1,5, e do Fá sustenido para o Sol, a gente totaliza 2 tons. Então, a gente consegue encontrar o intervalo que a gente está almejando aqui, né, da primeira para a terceira de 1,5 e da terceira para a quinta de 2 tons. Aproveitando que a gente está aqui na mesma tela, são os mesmos acordes anteriores, né? Então por isso que o Mi e o Fá teve o mesmo problema, foi um problema de Ctrl+C, Ctrl+V, copiei e colei e terminei repetindo o erro aqui. Peço desculpas, sou humano, mas se eu não conseguir fazer essa alteração artificialmente, de Mi para Sol, certo? Aqui seria o Sol em vez do Fá, e do Sol para o Si. Então, novamente esse Fá está errado. O que acontece? Do Mi para o Sol, vamos voltar aqui àquelas telas, né? Ó, do Mi para o Sol, nós temos 1 tom e meio, ó, de Mi para Fá meio. Eu vou só somando, certo? Para facilitar um pouquinho, ó, de Mi para Fá meio, Fá para Fá sustenido 1, Fá sustenido para Sol 1,5. E a gente vai ver que desse Sol a gente vai caminhar até o Si, que vai formar 2, ó. De Sol para Lá bemol meio, que é a mesma coisa que Sol sustenido, certo, gente? Nem sempre lembrem disso, é bom vocês terem a escala cromática memorizada para poder não ter dúvida. Mas se tiverem, vocês podem me dar o feedback, seja no grupo do Zap, ou seja no privado, ou na sala de aula, no Google Sala de Aula. Então a gente vai sair do Sol até o Si. Então, do Sol para o Lá bemol meio, do Lá bemol para o Lá 1, do Lá para o Si bemol 1,5 e do Si bemol para o Si 2 tons, né? Você vê que eu só fui acrescentando, ao invés de ficar repetindo que eu acrescentei mais meio, mais meio, mais meio, eu fui somando. Então a gente vê aqui de Sol para Si tem 2 tons, como foi criada a expectativa aqui, ó. Mi, aqui é o Sol na verdade, foi um erro de digitação, e o Si. Então de Mi para Sol 1 tom e meio e de Sol para Si 2 tons. E a mesma coisa acontece com todos os outros. Se você comparar essa tela, que eu vou mandar um PDF para vocês também, certo? Se você comparar essa tela com a tela anterior, ó, você vê que eu comecei com Dó, comecei com Mi, comecei com Si bemol e com Fá sustenido. Comecei com Dó, com Mi, com Si bemol e Fá sustenido. São os mesmos acordes, ou seja, são as mesmas fundamentais, ou seja, a nota que serve de ponto de partida, é a primeira, né, do acorde, são as mesmas, e eu só fiz uma adequação entre uma e outra, né? Ou seja, que adequação é essa? Isso aqui é um pulo do gato para quem está aprendendo a formar acordes. Se a gente observar essa tela de acordes menores, observe que o Dó e o Sol são iguais. Ó, vou voltar a tela aqui, ó.
O Dó está aqui e o Sol são iguais. Estou no acorde maior, agora no acorde menor. Dó e Sol iguais. O único que mudou foi o Mi, que é a terceira. Então, você observa que a terceira, ela voltou meio tom. Estava no Mi natural e eu quero Mi meio tom mais grave. Ó, ficou Mi bemol. Então, quando a gente tem certeza, né, que a gente está formando um acorde maior, eu conheço bem o acorde, eu sei que o acorde maior é Dó, Mi, Sol. Basta você pegar a terceira desse acorde, né, se você tiver segurança no acorde maior. Você pega a terceira do acorde e faz com que essa nota recue meio tom, ou seja, ela fique meio tom mais grave. Automaticamente você está formando aí um acorde menor. Se você tem segurança em um acorde menor, vou pegar aqui, por exemplo, Si bemol, Ré bemol e Fá. Você sabe que isso é um Si bemol menor. Você tem certeza absoluta. Você faz o caminho contrário. Você pega o Ré, que é a terceira, e faz ele caminhar para frente, ficar meio tom mais agudo. Então, ao invés de ser Si, bemol, Ré bemol e Fá, vai ser Si bemol, Ré natural, que é meio tom acima do Ré bemol, e Fá. Então, o segredo do jogo está aí na terceira. Eu tenho certeza da formação do acorde, sei que é um acorde maior, pego a terceira, deixo o meio tom mais grave, vira acorde menor. Eu sei que é um acorde menor, vou fazer o caminho contrário, certo? Eu sei que o acorde é menor, quero transformar ele em maior, basta pegar a terceira e deixar meio tom mais agudo. Então você tem uma mudança rápida e fácil de memorizar.